Preparei um conteúdo pra gente falar sobre treino de membros inferiores. Muitas pessoas me perguntaram, Léo, tu não vai fazer um treino de técnicas de membros inferiores, por exemplo? Eu falei, claro que eu vou, velho, só que tudo no seu devido tempo. Show de bola. Então vamos lá, preparei alguns vídeos pra vocês aqui, mas antes eu preciso falar sobre... Eu não posso sair falando dos vídeos se vocês não entenderem a base da parada. Que é os princípios, né? Os princípios. E hoje eu quero falar sobre técnica de execução. Só que quando a gente fala de técnica de execução, a gente precisa entender alguns termos, tá? Que alguns de vocês já sabem, porque vocês me seguem há bastante tempo. A galera que tá chegando agora nunca ouviu falar, provavelmente vocês nunca ouviram falar, sobre, por exemplo, ponto de descanso. O que é o ponto de descanso? Olha que louco, tá? E quem quiser anotar, já anota aí. Ponto de descanso são determinadas fases durante uma execução que o teu músculo ele perde contração. Ou seja, ele entra realmente em descanso. Ele entra em relaxamento. E tudo que eu vou falar aqui não é obrigação tua saber, tá? A obrigação seria do coelhão lá da academia, mas ele não tem estudo, ele não tem capacidade para conseguir te ajudar, e eu tô aqui para te ajudar. Então é normal que vocês nunca escutaram falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que são formadas, a galera que se forma na educação física, eles acham que aquilo vai preparar a gente pro treino. A graduação não me preparou para eu montar um protocolo de treino. A gente não tem cadeiras realmente de musculação. A gente tem uma cadeira só e cara, vocês tiram 10 em todas as provinhas lá da cadeira de musculação da faculdade. É bizarro de besta. Então a gente precisa estudar por fora. Então, a galera que sai na graduação e já sai trabalhando na academia, eles não estão preparados para auxiliar vocês. A partir de agora, vocês vão entender absolutamente tudo. E vocês vão sair daqui já sabendo mais que o coelhão na academia de vocês. O coelhão que passa 3 de 15 para secar, 3 de 8 para crescer, passa aeróbico antes do treino, passa circuito, passa um monte de cagadas supremas, que eu chamo de cagada suprema, que são vários erros, uma sequência de erros que vocês cometem por causa deles, né? Não por causa de vocês mesmo, mas que vocês cometem por causa deles, que impede vocês de realmente conseguir evoluir. Cerca de, no mínimo, 87% de vocês que estão assistindo nunca conseguiram ter um resultado realmente foda. Muitos de vocês estão no que a gente chama de efeito platô, que é aquele estágio que tu treina, se dedica nos treinos, mas o teu corpo não evolui. Por quê? Porque tu tá cometendo cagada suprema atrás de cagada suprema. Mas, de novo, a culpa não é tua, a culpa é do coelhão, que ele deveria saber para conseguir te orientar. Então vamos lá. Ponto de descanso. Depois quando eu colocar os vídeos, vai ficar mais fácil de entender, tá? Ponto de descanso significa todos os exercícios existem 2 pontos de descanso, que é no final do alongamento e no final da contração. Então, por exemplo, se eu vou fazer a rosca direta, tá? Um exercício pro bíceps, e eu subo demais a ponto do meu antebraço encostar no meu bíceps, eu subo aqui, isso é caracterizado um ponto de descanso. Deixa eu tentar levantar para ver se eu consigo fazer para vocês. Ó, se eu tô fazendo a rosca direta e eu subo até aqui, aqui é ponto de descanso. Eu preciso subir até aqui, tá? Agora, qual é o outro ponto de descanso da rosca direta? Quando eu desço demais e o meu cotovelo ele estende. Então eu preciso descer e manter o cotovelo levemente flexionado, sem subir demais e sem descer demais. Então isso é caracterizado ponto de descanso. Normalmente são 2 fases durante uma execução que a gente perde contração e tensão. Se a gente perde contração e tensão, a gente perde eficiência. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Quanto mais tempo o teu músculo ficar tensionado, melhor. Quanto mais tempo o teu músculo ficar sob tensão, melhor, porque tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Nunca se esqueçam disso. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Quando vocês estiverem fazendo lá o exercício na academia de vocês, vocês vão lembrar de mim. Durante a execução vai subir um balãozinho e eu vou estar falando tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Sabe quem é que fala isso? Vocês mesmos me mandam em direct falando, Léo, durante a execução do exercício lá, eu não consigo parar de pensar em ti, que tu fica falando sobre tempo, sobre tensão, e aí quando eu sinto que o meu músculo está relaxado, eu ajusto a minha técnica de execução para manter o tempo sob tensão. É muito louco, né? Vai ficar gravado, ó. Eu sou bruxo, hein? Eu sou bruxo. Vocês vão estar fazendo exercício, eu vou estar lá no balãozinho na cabeça de vocês. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia, tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Então, esse é o ponto de descanso, mas quando eu colocar os vídeos aqui, vai ficar mais fácil. Segundo ponto, TUT, que eu acabei de falar, né? Que é o tempo sob tensão. Então, a gente evita os pontos de descanso para que a gente consiga manter o tempo sob tensão. Combinado? Terceiro, direcionamento de força. Olha que louco. Direcionamento de força é a capacidade que tu tem de direcionar a força para o lugar certo para que tu consiga ativar aquele grupamento muscular que tu quer.
Vou explicar para ficar mais fácil de entender. Tô lá no leg press, tá? Tô lá no leg press, fazendo leg press, e aí eu tô direcionando a força aonde? É na ponta do pé? É na metade do pé para trás? É aonde que eu tô direcionando a força? Sempre, escuta isso que eu vou falar. Escuta isso que eu vou falar. Sempre na metade do pé para trás. Então aqui tá o teu pé, tu vai direcionar a força no leg press daqui para cá. Léo, e no agachamento? Também. E na passada? Também. Todos os exercícios de membros inferiores precisa ser direcionada a força da metade do pé para trás. Por quê? Porque a gente vai conseguir ter um direcionamento de força, que eu acabei de falar, para que a gente consiga ativar a musculatura do quadríceps e a musculatura do glúteo, que são os músculos alvos desse exercício. Quais são os músculos que eu quero ativar no leg press? Basicamente quadríceps e, dependendo da amplitude e do direcionamento de força, o glúteo. Não são todas as pessoas que conseguem sentir o glúteo, mas ele é primordial não. Ele é primário para quadríceps, assim como o agachamento. O agachamento trabalha o glúteo pra cacete, mas ele não é o principal pro glúteo, ele é um dos principais, mas ele não é o mais poderoso pro glúteo, porque ele é um exercício muito mais para quadríceps do que propriamente para musculatura do glúteo. Olha que doideira. E muitas pessoas ficam falando na internet aí que o agachamento é o único exercício poderoso para musculatura do glúteo. Cara, não sei da onde que eles tiram isso. Eu ia falar um palavrão agora, eu me segurei. Eu não sei da onde que eles tiram isso. Aí querem comparar agachamento com elevação pélvica. Cara, é a mesma coisa comparar um Uno com um Palio. São carros populares, mas são carros diferentes, velho. Não existe isso, não tem como comparar exercício. O que é melhor? Rosca direta com barra ou W? É diferente. O que é melhor? Agachamento livre ou agachamento Smith? É diferente. Qual é o momento do treino? Lembra que eu falei que a ordem do exercício é a coisa mais importante? Isso quer dizer que, dependendo da estrutura do teu treino, tu vai encaixar ou o agachamento livre ou o agachamento no Smith. Depende da periodização, depende da ordem sequencial lógica dos exercícios. Não é porque o exercício é bom que tu vai fazer. Só pra vocês terem uma ideia. Todo mundo fala, o agachamento é o melhor exercício, blá blá blá. Galera, eu fiquei 3 meses sem fazer agachamento. 3 meses, o balestrinho ainda me passou. 3 meses sem fazer nada de agachamento. Sem agachar livre e sem agachar no Smith. A minha perna diminuiu? Óbvio que não, minha perna aumentou. Não porque eu parei de fazer o agachamento livre, porque existem outros exercícios que também ativam a musculatura do quadríceps tão eficientes quanto o agachamento. Não é porque o agachamento é bom que tu precisa utilizar ele em todos os teus treinos. Parem de achar que não tem um exercício que não pode faltar no meu treino. Por quê? Se existem centenas de milhares de exercícios que tu pode ativar, depende da estrutura e da periodização do treino. Léo, cadeira extensora é boa? É boa. Precisa colocar em todos os treinos? Eu não sei. Qual é a estrutura do teu treino? Qual é o propósito desse teu treino? Então tem vários exercícios que são eficientes. Por exemplo, flexor sentado. Eu fiquei 4 meses sem fazer um flexor sentado. É um exercício bom? Poderoso. Por quê? Porque não estava dentro da minha estrutura de treino. Então eu fazia outros exercícios que também ativem o posterior de coxa. Você consegue entender? Não é porque um exercício é bom que ele precisa obrigatoriamente estar lá. Ah, o agachamento é o melhor. Quem disse que é o melhor? Quem disse? Existem momentos certos para encaixar vários exercícios. Vocês conseguiram entender? Tirando o direcionamento de força, tirando não, né? Além do direcionamento de força, a gente tem técnica de execução, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então de nada adianta, por exemplo, as meninas do XFIT, né? Hoje a gente tem 1.500 alunos lá no XFIT. Não adianta as meninas entrarem no XFIT se elas não têm a técnica perfeita. Então se a menina não sabe fazer um agachamento, se ela faz o agachamento errado, se ela faz um agachamento sumo errado, projetando o joelho para dentro, se ela faz uma elevação pélvica errada, descendo demais a ponto do joelho balançar, se ela faz vários exercícios errados, por mais que o treino esteja muito bem estruturado, muito bem elaborado, com a ordem perfeita, ela não vai conseguir ter o resultado que eu quero e que ela quer. Por quê? Porque ela não tem técnica. Então, para tu realmente ter um resultado foda, é uma combinação de tudo isso. É possível? É óbvio que é possível. E para qualquer pessoa. Léo, eu sou falsa magra. É possível. Léo, eu sou gordinha. É possível. Léo, eu tenho mais de 40 anos. É possível. Todo mundo consegue evoluir. Para de colocar a culpa na tua genética. A culpa não é da tua genética. A culpa é que tu não tem uma metodologia de treino. Muitas pessoas usam a desculpa da genética. Ah, a minha genética é ruim. Galera, a minha genética é uma merda. Eu tô abrindo só pra nós aqui, tá? A minha genética é uma merda. Se bem que é só olhar pra mim e ver que a minha genética é uma merda. Mas isso não significa que eu não consigo melhorar o meu físico. Olha as minhas fotos como eu era antes. Eu era gordo. Eu fui magro, bem magro. Eu tinha vergonha de tirar a camiseta porque eu era magro. Depois, porque o meu peito era pra dentro. Depois,
eu treinei, fiquei com o corpo bem meia boca, depois eu fiquei muito gordo. Aí eu tinha vergonha de tirar a camiseta na praia porque eu era gordo. E aí hoje eu sou atleta. Então olha só, a minha genética nunca me favoreceu, mas eu trabalho incansavelmente todos os dias para melhorar o meu físico, porque todo mundo consegue melhorar. Eu tenho a consciência que eu nunca vou ser um atleta profissional a nível de Mr. Olímpia, mas eu consigo melhorar muito o que eu já fui um dia. E é o que tá acontecendo. Vocês olham o meu físico hoje assim, não hoje que eu não tô seco agora, né? Mas quando eu tô perto de campeonato, eu tô seco, com a musculatura cheia, e aí tu olha a minha foto antes e tu fala, cara, como é que pode? O cara era gordo, agora ele é atleta de fisiculturismo, como que isso é possível? A genética dele era uma merda, sim, era uma merda. Mas eu acabei de falar que a gente consegue burlar a nossa genética. A genética é um fator primordial? É, mas isso não quer dizer que tu nunca vai conseguir evoluir. Todo mundo consegue evoluir, independente se genética é favorável ou não. Olha a Camila. A Camila era gordinha. Olha o físico que a Camila tem hoje. Quem olhava antes ela, falava, cara, essa menina nunca vai ter um físico foda. A bunda dela é toda caída. Como é que ela vai ter um glúteo realmente? Porque bunda é diferente de glúteo, né? Como é que ela vai ter uma cintura fina? Olha o tamanho da barriga dela. E olha o físico da Camila hoje. Então as pessoas apontam, a genética é ruim. Pergunta pra ela se ela não falava isso também. Nossa, minha genética é ruim. Vou me aceitar porque eu já fiz de tudo e a minha genética era pra ser gorda. Quem te falou uma merda dessa? Quem te falou que tu precisa se aceitar do jeito que tu tá? Quem precisa... Cara, se vocês se aceitam do jeito que vocês são pessoas conformadas, pessoas fracas. Vocês querem ser pessoas fracas ou vocês querem ser pessoas foda? Pessoa de sucesso, pessoa com shape foda, que inspira outras pessoas. As minhas alunas do X-Fit, elas entram muitas descrentes no método. Quando passa 30 dias, o corpo delas já é outro. 60 dias nem se fala. E aí, elas começam a inspirar outras pessoas. Pessoas que frequentam a academia como ela. Eu mostrei um print aqui na live. Não mostrei? De uma menina que viu a minha aluna na academia e ela nem sabia que era minha aluna. E ela falou, cara, que menina foda, que shape lindo. A Joyce, a minha aluna. E aí ela me mandou um direct, falou, Léo, eu sou tua seguidora do Pará e tal. E eu vi essa menina na academia ontem e eu fiquei impressionado com o físico dela. Só podia, é aluna do Léo Moura, o maravilhoso Léo Moura, ela falou. Olha só que louco, a Joyce nem sabia, eu fui lá e mandei pra Joyce, Joyce, olha que legal quando eu falo pra vocês que vocês vão inspirar outras pessoas, eu não tô falando da boca pra fora. Eu não tô aqui pra agradar ninguém não, velho. Eu não tô aqui pra agradar ninguém não, entendeu? Exatamente o que a Flávia falou, é força de vontade, galera. O problema é que muitas de vocês ficam usando desculpa pra tudo. Ah, eu não tenho tempo pra treinar. Ah, eu não tenho tempo pra fazer minha comida. Ah, eu não tenho tempo pra isso, pra aquilo, blá, 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 blá. E quando vocês ficarem arrumando desculpa, realmente vocês não vão conseguir ter resultado. Isso é fato. Agora, se tu falar assim, Léo, chega de desculpa, chegou, agora é o meu momento de conseguir ter resultado, aí tu vai conseguir mudar o teu físico. Mas primeiro tem que mudar aqui, ó. Não adianta ter a melhor metodologia de treino se tu não tem cabeça pronta. Outro item, a gente falou do ponto de descanso, tempo sob tensão, direcionamento, técnica e carga, né? Nada de treinar fofo, quem treina fofo não consegue evoluir. Falei sobre isso ontem, né? Vou pegar um vídeo aqui então. Vamos começar com... Deixa eu abrir aqui. Live 9. Então, ó. Esse exercício é o exercício... Deixa eu desativar aqui rapidão, tá? Esse exercício é o glúteo no crossover, tá? O problema é que muitas de vocês acabam executando de uma forma errada. E qual que é a maior reclamação que eu recebo em relação a esse exercício? Léo, tô sentindo um desconforto absurdo na minha coluna lombar. Léo, a minha lombar dói demais, já tentei de tudo, já mudei a angulação e nada. Sabe por que a tua lombar dói? Porque a tua execução não tá certa. Se a tua execução estiver certa, a lombar não ia doer. Por que que vocês sentem a coluna lombar nesse exercício? Ou o glúteo com o joelho estendido, né, que é uma outra variação dessa, ou o glúteo caneleira, enfim, variações de glúteo. Por que que vocês sentem a coluna lombar? Lembra que eu falei ontem na live de noite que na musculação muitas vezes o menos é mais? Isso significa o quê? Não é o fato de eu descer mais ou subir mais que significa que o meu glúteo vai trabalhar mais. Olha que profundo isso! Não significa que quanto mais eu subir, melhor. Não significa que quanto mais eu descer, melhor. Eu preciso entender qual é o movimento que eu preciso fazer para que eu consiga ativar o grupamento muscular que eu necessito, que no caso aqui é o glúteo, sem ativar outros grupamentos musculares, sem forçar a minha coluna lombar, sem sobrecarregar a minha coluna lombar. Então eu preciso entender isso. Olha o que a Camila está fazendo.
Você já viram aquelas meninas que quando vão fazer o movimento da descida, nesse exercício que a gente chama de fase excêntrica, né, que é o alongamento, o que elas fazem? Elas querem descer demais. Ah, Léo, porque o coelhão da academia, ele falou que eu preciso alongar bastante a musculatura do glúteo. Se tu alongar demais a musculatura do glúteo, ou seja, se tu descer muito, o que vai acontecer na tua coluna lombar? Ela vai flexionar. Então acontece uma parada que a gente chama de flexão de coluna. Tua coluna lombar, ali em cima da bunda, fica um C. Ou seja, ela fez uma flexão de coluna. Aí a menina, ela tá com essa noia na cabeça. Quanto mais eu descer, melhor. Quanto mais eu subir, melhor. Então ela desce demais, ela faz uma flexão de coluna. E quando ela faz o movimento da subida, o que ela faz? Ela sobe demais, ela estende a articulação do joelho lá em riba e bota o pé lá pra cima. Aí o que acaba acontecendo? A coluna lombar dela, que quando ela desceu tava em flexão, quando ela sobe, a coluna dela faz o quê? Uma extensão. Caraca! Então ela faz uma flexão e uma extensão de coluna lombar? Sim. Agora, pasmem. O que a gente precisa fazer para conseguir ativar a musculatura da lombar, por exemplo, num banco romano? Flexão e extensão. Então quando eu faço flexão de coluna e extensão de coluna, eu tô fazendo o quê? Estou ativando a musculatura da lombar. Então, como a tua lombar não vai doer, se tu está fazendo o movimento que a lombar precisa para ser exigida, para ser trabalhada. Olha que louco. Então, não é o fato de descer mais que significa que vai trabalhar mais a musculatura do glúteo. Olha como o tronco da Camila, ele fica completamente reto. Esse exercício, galera, não é para usar muita carga, tá? Tem exercício que a gente usa carga, como agachamento, leg press, elevação pélvica, mas tem outros exercícios que não é de carga alta. Porque se tu colocar a carga alta, tu vai cagar a tua execução. Vocês conseguiram entender? Olha que louco, tem exercícios que são para colocar carga, que tu consegue colocar carga. Tem outros exercícios que não, são exercícios de lapidação que a gente chama. Esse exercício é um deles. Então, o joelho, o pé da Camila, percebe que ele fica alinhado com o joelho, formando um ângulo ali entre o posterior de coxa e a panturrilha de 90 graus. Então, quando vocês descem, o joelho ele precisa ficar o pé ele precisa ficar alinhado com o joelho. Nessa angulação, aqui tá a perna, ângulo de 90 graus. Se tu traçar uma linha aqui, é um ângulo de 90 graus. Quando a Camila faz o movimento da subida, o que ela faz? Antes de empurrar com o pé, ela contrai o glúteo. Lembra que eu já falei, na verdade eu já falei várias vezes isso pra vocês. Contração no músculo-alvo. Musculação não é oba-oba, musculação não é... A gente não é burro de carga. A gente não é burro de carga. Então o que a gente quer? A gente quer contrair o músculo-alvo. Qual que é o músculo-alvo aqui? O glúteo. Então eu preciso contrair o glúteo primeiro, antes de começar a fazer o movimento? Sim. Olha que louco, contrai o músculo-alvo e depois tu começa a fazer o movimento. Então quando tu for começar a fazer o movimento de empurrar, que a gente chama de fase concêntrica, de contrair o glúteo, quando tu tá explodindo, tu tá contraindo, né? Mas não é pra explodir, é pra controlar, que nem a Camila tá fazendo. A gente precisa conduzir a carga. Porque se tu quiser fazer um movimento muito explosivo, o que vai acontecer? Tu vai perder as curvaturas da coluna. Tua coluna vai entrar em extensão, e aí entra aquilo que eu falei, flexão e extensão, trabalha a coluna lombar. Então não é para explodir o movimento, é para conduzir a carga. Por quê? Se eu explodir o movimento, eu pego muito da força elástica também. Minha execução fica ruim, é a técnica do... Até pode ser utilizada a técnica do rombo, mas não nesse exercício, tá? Não tem necessidade nenhuma. E a gente consegue manter o tempo sob tensão. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Então quando eu conduzo a carga, eu estou contraindo a musculatura do glúteo e eu estou mantendo o tempo sob tensão. Quem conseguiu entender, coloca aí hashtag peguei a visão. Então olha que louco, a Camila ela não estende a articulação no joelho. Lá no final do movimento, o joelho dela, ele fica levemente flexionado. Por quê? Porque o trabalho ele deve ser na musculatura do glúteo e não em outra articulação. Olha que louco. Não é para fazer a força no pé propriamente. Sim, se bem que tá no pé ali, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês precisam contrair a musculatura do glúteo. Galera, ó, se vocês colocarem isso que eu tô falando em prática, e principalmente vocês que sentem desconforto na coluna lombar, vocês nunca mais vão sentir desconforto na coluna lombar. Escuta o que eu tô falando. Vocês nunca mais vão sentir desconforto na coluna lombar, e vocês vão passar de odiar esse exercício para amar esse exercício, porque ele é um exercício poderoso para a musculatura do glúteo. Quando a gente olha a menina de lado, se eu olhar qualquer uma de vocês de lado, o que a gente vê de volume no glúteo é o glúteo máximo, né? Que é a maior porção da musculatura do glúteo. É justamente esse exercício que trabalha aquele grupamento muscular, que é o glúteo máximo. Óbvio que não é o único, porque o agachamento também trabalha, elevação pélvica também, glúteo caneleira com joelho flexionado também.
Mas o que eu quero dizer é que esse exercício ele é muito importante. Não, ó, quando eu falo que ele é muito importante, eu quis dizer, na verdade, muito poderoso, né? Porque quando a gente fala muito importante, significa que, meu Deus, eu não posso deixar de fazer. E como eu falei, não existe um exercício que tu não possa deixar de fazer. Pode fazer vários exercícios. Tem exercício que, por mais que seja bom, não significa obrigatoriamente que tu precisa fazer. Combinado? Então, se você sente desconforto na coluna lombar, provavelmente seja isso. Tá bom? Ou tu fez um exercício que forçou muito a lombar no exercício anterior e aí na sequência a tua lombar tá em isometria ali, aí talvez tu sinta um pouco de lombar, tá? E é uma dorzinha chata, né? Lombar é dor chata. Mas mais de 90% de vocês estão fazendo errado mesmo. O que eu quero que vocês façam? Pega o teu celular, filma a tua execução no glúteo no cross, de lado de preferência, né? E analisa a tua coluna. E aí, principalmente vocês que têm desconforto na coluna lombar. Ou vocês que não estão sentindo a musculatura do glúteo. Vê se a tua execução está exatamente igual a Camila. Vê se tu está utilizando a cadência como a Camila está fazendo. O que é cadência? Velocidade de execução. O tempo que tu leva para executar durante o exercício. Durante o exercício não, determinadas fases do exercício. Cadência. Nada de fazer um movimento muito acelerado. O movimento precisa ser controlado, cadenciado. Contração no músculo alvo do exercício. Contração no músculo alvo do exercício. Combinado? Vamos pro próximo exercício? Ah, esse aqui é bom. Esse é bom, hein? Esse é bom. Deixa eu tirar esse aqui. Remover. Tá. Vou selecionar para vocês aqui agora o mesmo exercício que eu escolhi para eles. Deixa eu desativar aqui rapidão. Ó, essa variação eu gosto muito de fazer, de verdade. Que é o leg press posição de sumô. Se um coelhão na academia olhar tu fazer, provavelmente ele vai falar: oi, meu Deus, que exercício errado, nossa, essas coisas de internet, nossa, esse inversionismo, meu Deus do céu. O básico que funciona é agachamento e blá 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 blá. E começa a vomitar um monte de merda na tua cabeça e tu fala: cala a boca, retardado, deixa eu fazer essa variação que o Léo me ensinou. Esse exercício, ele trabalha, olha só. Sabe aquela bisnaguinha que tem próximo ao joelho, que muitas de vocês falam, Léo, que a gente chama de vasto medial, né? Como é que eu vou trabalhar a porção do vasto medial? Vocês não falam vasto medial, a maioria fala bisnaguinha. Como é que eu faço para melhorar a bisnaguinha próxima ao joelho e tudo mais? Agachamento sumô, trabalhar muito aquela variação, aquela porção. O cadeira extensora também. E outra variação que a gente trabalha muito é o leg press posição de sumô, que na verdade é uma variação do sumô. O que vocês precisam fazer? Exatamente igual ao sumô. A posição dos pés, elas ficam levemente apontando para fora, o pé fica abduzido, né, e a ponta do pé apontando para fora. Porém, esse erro que vocês cometem no sumô é o mesmo que provavelmente vocês vão cometer aqui também, que é o joelho, ele precisa obrigatoriamente acompanhar a ponta do pé. O que eu quero dizer com isso? Algumas meninas, quando estão fazendo agachamento sumô, ela deixa a posição do pé excelente, a ponta do pé apontando para fora, como deveria ser. Só que conforme ela vai fazendo o movimento da descida, ela não tem estabilidade para fazer o movimento. Aí o que acaba acontecendo? O joelho dela começa a vir para dentro e começa a se mexer. E o joelho ele precisa apontar para fora. Porque esse exercício, além da gente trabalhar a porção do vasto medial, que é aquela bisnaguinha próxima ao joelho, a gente também trabalha a musculatura dos adutores. O que são os adutores? É a parte interna da coxa. Caraca, Léo, então quer dizer que esse exercício vai ajudar a tonificar aquela musculatura, aquela banha que fica balançando na parte interna da minha coxa? Vai. Só que tudo que balança é banha, né? Tudo que balança é banha. Como é que a gente elimina a banha? Com dieta. Vai tonificar a musculatura dos adutores? Vai, mas se tu tiver banha em cima ali, vai tonificar o músculo que está embaixo da banha. Então como é que a gente tira a banha? Com dieta, né? Déficit calórico, comendo uma quantidade de calorias menor. Outro erro que vocês cometem nessa variação, e não só nessa variação, qualquer exercício de membros inferiores, que é estender a articulação no joelho. Se vocês estenderem a articulação no joelho no leg press, primeiro que é altamente lesivo. Imagina, a Camila tá demonstrando pra vocês ali sem carga, tá? A gente tá fazendo um vídeo demonstrativo. Mas se tivesse carga, se a Camila tivesse fazendo com 100 kg de cada lado, imagina, 100 kg de cada lado, 200 kg, né? Total. Mais o peso da máquina, que eu não tenho nem ideia de quanto que é essa máquina aí, sei lá, 250 quilos, vamos supor que tenha 50 quilos essa máquina. 250 quilos. Aí tu faz o movimento da explosão entre aspas, né, que a gente conduz a carga, estendendo a articulação do joelho lá em cima. O que acontece? Os 250 quilos que tu tá empurrando estão exercendo uma força contra a articulação do teu joelho. Qual que é o problema disso? Cara, tu vai se lesionar muito fácil.
Já tem vídeos na internet do cara quebrando a perna ao meio, fazendo a extensão completa do joelho lá no final do movimento. Vocês estenderem a articulação do joelho lá no final do movimento, deixar o joelho completamente reto, faz com que entre em ponto de descanso os músculos envolvidos. O teu músculo ele não vai trabalhar lá, pelo contrário, ele vai descansar. Lembra que eu falei? Ponto de descanso? A gente precisa evitar os pontos de descanso durante a execução. Quase morri. Para que teu músculo para que a gente evite os pontos de descanso e ele se mantenha em tempo sob tensão. Então não é para estender a articulação do joelho lá no final do movimento. Joelho sempre acompanhando a ponta do pé. E a força tu vai colocar onde? Aonde vocês vão colocar a força aí? Na metade do pé para trás, como eu falei. Leg press, força da metade do pé para trás. Agachamento sumô, agachamento normal, agachamento front, agachamento hack. Todos os exercícios que tu tá empurrando, que tu tá apoiando o teu pé, a força nunca vai ser na ponta do pé. Sempre da metade do pé para trás. Se vocês colocarem a força da metade do pé para trás, eu te garanto que tu vai, inclusive, ter que diminuir a carga em alguns exercícios. Porque a queimação, que é o ácido lático, ela é tão grande. Cara, o direcionamento de força ele é tão absurdo quando tu faz o direcionamento certo, que tu não precisa de muita carga. Óbvio que tu precisa de carga, porque treinar fofo não rola, né? Mas o que eu quero dizer é que, cara, o exercício de vocês vai mudar completamente. Faz isso que eu tô falando. Vai treinar hoje perna? Vai treinar amanhã perna? Não importa. Coloca a força da metade do pé pra trás, vocês vão sacar. E aí tu vai falar, caraca, agora eu entendi. Por isso que eu não sentia tanto a musculatura do quadríceps, por exemplo, no leg press. Por isso que eu não sentia tanto aquela queimação absurda. Eu cansava, mas eu não sentia aquela queimação. Justamente por isso. Combinado? Treino, galera, não é oba-oba. Musculação não é circo. Não é circo de Soleil. Musculação é coisa séria. Aí o que acontece? Quando eu posto a evolução das minhas alunas, que são evoluções bizarras de foda, as pessoas que não conhecem meu trabalho ou as pessoas frustradas da vida falam o quê? Aponta o defeito. Ai, porque eu já fiz de tudo, eu não consegui ter resultado. Fez de tudo errado. Fez de tudo errado. As pessoas adoram apontar coisa no post dos outros, no conteúdo dos outros, sendo que elas não têm conhecimento pra isso. Ai, também certeza que ela tomou bomba. Quem disse, velho? Galera, vocês não têm noção do que um treino bem feito é capaz de fazer com o corpo de vocês. O problema é que, eu vou falar uma parada muito sinceramente, tá? Hashtag Léo Sincero. Mais de 90% de vocês nunca treinaram de verdade. Nunca treinaram com intensidade de verdade. Vocês sabem quando que eu comecei a treinar de verdade mesmo? Quando eu virei atleta de fisiculturismo. Há 4 anos atrás. Treinar de verdade, que eu falo, cara, agora eu treino de verdade. Antes eu treinava, agora eu treino de verdade. Então muitas de vocês nunca treinaram de verdade, apesar de saírem morrendo do treino, nunca treinaram de verdade. Porque existem várias técnicas que a gente usa durante a sessão de treinamento. São vários detalhezinhos que eu ensino lá para as minhas alunas do X-Fit. É muito louco. E eu não tô falando isso pra debochar de ninguém, não. Eu tô aqui pra falar a verdade. Pra quando vocês olharem uma evolução de uma pessoa muito foda, caraca, que evolução bizarra que essa menina teve. É pra vocês entenderem, cara, putz, tem vários detalhes que eu não sabia. Tem o ponto de descanso que eu nunca ouvi falar. Tem o tempo sob tensão que eu nunca tinha escutado falar. Tem essa variação, o direcionamento de força que o Léo falou da metade do pé pra trás, que eu também nunca ouvi falar. Olha quantas coisas vocês nunca ouviram falar que faz uma diferença absurda no treino da pessoa. Se faz uma diferença absurda no treino da pessoa, vai fazer uma diferença absurda no físico. Então não é ter um treino, é saber treinar. Galera, eu conheço pessoas de 8 anos de academia que são alunos iniciantes. Porque a pessoa nunca treinou de verdade. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O problema é que as pessoas ficam apontando dos outros. Só que com o treino certo, com a metodologia, com a técnica e com tudo isso que eu falei, não tem como tu não evoluir. A gente deixa o teu corpo sem alternativa. Tem periodização de treino, tem estrutura, tem a ordem sequencial lógica para os exercícios, para cada músculo. Tem esses detalhes que eu estou ensinando, o teu corpo não tem como não evoluir. Se ele não está evoluindo, tem alguma coisa muito errada. Às vezes tu acha que está fazendo certo e na verdade tu não está. Lembra que eu falei sobre alimentação saudável? As pessoas acham que ter uma alimentação saudável é suficiente. Não, eu estou fazendo dieta. Só que ela nunca calculou a dieta dela, então isso não é fazer dieta. Então às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa, mas na verdade não está. Tem vários detalhes que nós, atletas de fisiculturismo, a gente conhece, cara, muito profundamente, porque a gente vive essa parada 24 horas por dia. Atleta de fisiculturismo conhece detalhes que nunca, nem na faculdade, tu vai sonhar em ensinar.
Ó, stiff. Vamos reparar bem nessa execução. O que eu falei pra vocês antes, tá? Cheguei até me babar. Que não é o fato de descer mais que significa que vai trabalhar mais um grupamento muscular. Lembra que eu falei no glúteo no cross? Olha a postura da Camila. A escápula dela tá em neutro, que a gente chama, né? Ela tá levemente fechada. A Camila, ela não quer descer demais. Por quê? Porque ela já entendeu que não é o fato de descer mais que significa que vai trabalhar mais a musculatura do posterior e do glúteo. Porque sim, também trabalha a musculatura do glúteo, o exercício de stiff. Glúteo máximo, tá? Que é o mesmo músculo do glúteo no cross e da elevação pélvica. Quando a Camila está fazendo o movimento da descida, ela mantém o joelho levemente flexionado. Mas conforme ela vai descendo, o joelho dela ele não pode ficar flexionando cada vez mais. Então o que eu vejo? Muitas meninas fazem o movimento da descida, a postura tá até ok. Aí quando ela vai fazendo o movimento da descida, o joelho dela vai dobrando. Vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando e ela perde tempo sob tensão do glúteo do posterior. Então o joelho ele fica levemente flexionado e o tronco desce. Léo, vou descer até onde? Até onde tu conseguir manter as tuas curvaturas naturais, fisiológicas preservadas. Se a tua coluna lombar começar a encurvar quando tu estiver fazendo o movimento da descida, o que acontece? Tua coluna lombar fica em flexão e quando tu for fazer o movimento da subida, tu faz o quê? Uma extensão. Então, se tu descer demais no stiff, por exemplo, é cagada suprema. Principalmente as pessoas que colocam o step. Pra que tu vai colocar um step no stiff? Quem coloca step no stiff tá fazendo errado, porque tu tá forçando uma amplitude completamente desnecessária. Descer mais não significa trabalhar mais a musculatura do posterior e do glúteo. Parem com essas cachaça braba de achar que mais é melhor. Mais não é melhor, o menos é mais. Muitas vezes na musculação o menos é mais. Então olha a coluna da Camila lá embaixo como fica retinha. A coluna dela fica reta. Quando ela sabe que ela começa a perder as curvaturas da coluna, ela precisa subir. Porque se ela descer demais, o que vai acontecer? Sobrecarrega a coluna lombar. Então muitas de vocês sentem desconforto na coluna lombar. Por quê? Porque estão excedendo a amplitude do movimento, porque a tua flexibilidade não te permite descer. A não ser que tu tenha uma perna bem curta e o tronco bem longo, aí tu vai descer mais, né? Aí talvez até um step seja legal, mas tu tem que ter uma perna muito curta e os braços compridos. Porque daí quando for descer mais, a tua perna que é menor, o teu braço que é maior, vai ficar numa diferença, aí tu coloca o step. Mas isso é, cara, 2% da população tem essa condição de colocar um step. Vocês que estão aqui assistindo provavelmente não vão. E se vocês estão colocando, vocês estão pagando mico na academia, porque não trabalha mais a musculatura do posterior e do glúteo. Eu garanto isso pra vocês. Léo, mas eu sinto mais. Se eu passar, se tu estiver fazendo, tu que tá assistindo, e tu faz o stiff com step, e eu for te treinar, eu vou olhar a tua execução. Eu vou falar, beleza, eu vou tirar o teu step, vou falar isso pra ti, eu vou tirar o teu step, e eu vou te provar agora que tu não precisa do step. E tu vai sentir muito mais a musculatura do posterior e do glúteo, simplesmente mantendo a técnica e a postura correta e o direcionamento de força. Qual que é o direcionamento de força aqui? Você vai colocar a força na metade do pé para trás, mas conforme tu for descendo, fazendo o movimento do alongamento, tu vai projetando o glúteo levemente para trás, porque daí tu consegue alongar mais a musculatura do posterior e do glúteo. Eu te provo que eu consigo tirar o teu step, porque o teu step é cagada suprema e tu vai sentir muito mais a musculatura do posterior e do glúteo. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso com vários alunos quando eu dava aula presencial. Eu trabalhei vários anos presencialmente dando aula de personal. Eu fazia isso. E aí eu calava a boca da pessoa, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então eu provava pra ela por A mais B que ela tava fazendo errado. Então por isso que eu tô falando pra vocês. Tudo que eu falo aqui, galera, nada é achismo não, tá? Nada é achismo, é anos de prática, velho. É treinando, dando aula em sala de musculação, dando consultoria. Só hoje no Xfit eu tenho 1.500 alunos. Imagina quantas pessoas eu já não atendi só trabalhando na internet desde 2017. Uma porrada de gente, das mais diferentes condições, das mais diferentes necessidades, tá? Então, o que eu tô falando pra vocês, nada é achismo. Eu nunca vou falar uma parada aqui pra vocês que, eu acho que é. Não, acho aqui não existe. Se vocês me perguntarem, Léo, o que tu acha disso? Eu vou falar, é isso, isso e isso. Não é o que eu acho. Então quando eu falo pra vocês de jejum intermitente, que ele não queima mais gordura, é porque ele realmente não queima. Eu já fiz jejum intermitente pra provar pra vocês. Dieta cetogênica. Eu e a Camila já fizemos dieta cetogênica. Então tudo que eu falo que é cagada suprema é porque realmente é cagada suprema. Eu não tô falando aqui do que eu invento da minha cabeça. Não, é tudo baseado em teoria e prática. Teoria e prática. Por isso que eu falo que a prática é muito importante. Não adianta eu vi um post e achei muito legal.
Já fez aquilo na prática? Viu se realmente funciona? Então não, né? Então beleza. Conseguiram entender? Conseguiram entender o stiff então? Léo, e eu preciso subir demais no stiff? Lógico que não também. Não é pra espremer o glúteo no stiff. Galera, pelo amor de Deus, olha só. Já viram aquelas pessoas que espremem o glúteo no agachamento? Chega lá no final do agachamento e dá aquela espremida na musculatura do glúteo. Ou no stiff, encaixa o glúteo lá pra frente. Assim, ó. Eita. A pessoa faz o stiff. Ó, faz o stiff. Aí o que ela faz? Isso aqui é ponto de descanso. O teu glúteo posterior, eles perdem contração quando tu tá aqui. Porque tu não tem vetor de força apontando contra a musculatura do posterior do glúteo. O vetor de força, ele tá para baixo. O que tu precisa fazer? Subir até aqui. Aqui a gente consegue manter o tempo sob tensão no posterior do glúteo. Então tu vai fazer que nem a Camila. Tu vai descer e tu vai subir não até aqui, mas até aqui. E desce de novo. Dessa maneira, sim, vocês vão conseguir manter o tempo sob tensão da musculatura do posterior e do glúteo. Combinado? Vocês conseguiram entender? Na musculação, menos é mais. Menos é mais. Então, quando vocês espremem o glúteo lá em cima, vocês entram em ponto de descanso, relaxamento, perde contração e tensão, porque tu não tem vetor de força contra a musculatura do glúteo. Outra coisa, quando tu fizer essa espremida maluca, tu vai sobrecarregar a tua coluna lombar. Então, muitos de vocês sentem desconforto na coluna lombar, por isso também. E agora eu vou dar uma dica para vocês sobre o stiff, tá? Quantas vezes eu já vi as pessoas falando assim, Léo, eu não consigo aumentar a carga no stiff porque eu fadigo a musculatura dos meus membros superiores, dos braços, antes de sentir a fadiga na musculatura do posterior do glúteo. Cansa o antebraço ali, cansa a musculatura dos braços e nem sente, porque a carga ela tá alta, e não sente tanto a musculatura do posterior do glúteo por causa disso. Aí tu fadiga os braços por causa da sobrecarga. Quem passa por isso aí? Escreve aí pra mim nos comentários. Léo, eu passo por isso. E eu vou explicar o porquê. Ó, a Lucy falou, a Carol também. Show de bola. Meninas, então prestem muita atenção no que eu vou falar, tá bom? Ó, eu espero, do fundo do meu coração, que vocês estejam treinando membros superiores com intensidade. Quando eu falo intensidade, eu tô falando carga, tá? Treinar costas pesado. Vocês já viram a Camila treinando costas? Ela treina pesado. Na condição dela, mas ela treina pesado. Ela chumba. Ela coloca carga. Por quê? Porque vocês mulheres têm um receio tão bobo de achar que quando eu treino membros superiores, eu fico grande. Ninguém vai ficar grande treinando membros superiores pesado. Vocês mulheres produzem cerca de 10 vezes menos testosterona do que nós, homens. Mesmo para nós é difícil construir massa muscular. Imagina para vocês, que utilizam uma carga muito menor e produzem 10 vezes menos testosterona do que nós homens. Se é muito difícil para nós, imagina para vocês. O problema é que muitas de vocês confundem banha com músculo. Léo, treinei um pouquinho e fiquei inchado. Assim, ficou de banha e de água. Isso não é massa muscular. Ninguém fica grande fácil. Então, aí tu olha a menina que fala isso, o braço dela parece uma mortadela. Ou o homem também. Ah, eu treino um pouco, eu fico grande. Tu olha, parece uma morcilha o braço dele, de gordo. Porque não tem nenhum desenho, não tem desenho de homem, não tem desenho de nada. Então ele está confundindo banha com músculo, não confunda banha com músculo. Agora, se vocês treinarem membros superiores com intensidade, vocês vão vocês vão adquirir resistência e força na musculatura dos braços, do bíceps, do antebraço. Porque tu tá acostumado a treinar pesado e teu músculo vai criando uma resistência para que tu consiga suportar aquela carga no treino de membros superiores. Treinar bíceps, fundamental. Bíceps, antebraço, bíceps. Quando tu vai fazer o exercício de stiff, tu necessita de resistência nos membros superiores. Então, quando vocês treinam membros superiores com intensidade, vocês vão conseguir aumentar a carga de vocês. É óbvio que, Léo, se eu colocar muita carga, vai ser difícil? Vai. E aí existe um acessório que se chama strap. Não é o step do step, é strap, que é aquela faixa que a gente coloca aqui, e ele vem aqui, a faixinha, e tu enrola na barra e tu segura. O que é interessante nisso? Quando tu tem problema no teu pulso, quando tem problema no cotovelo, eu tenho epicondilite nos 2 cotovelos.
me limita muito no meu treino em relação à carga, muito mesmo, é uma merda. Eu não consigo treinar muito pesado também por conta disso, eu tenho muitas dores em todas as articulações do meu corpo praticamente, de tanto treinar pesado durante muito tempo, e uma hora estoura, né, não adianta. É normal, tá, galera? Alto rendimento é isso mesmo. E aí quando eu uso o strap, eu consigo aumentar a carga. Por quê? Porque eu tiro um pouco a ação da minha dor do cotovelo, eu não consigo sentir tanto, porque eu tenho uma segurança ali pra fazer a barra, pra segurar a barra. Então quando vocês colocam, ó o que a Fê Borges falou, depois do strap, até o terra ficou melhor. Exatamente, Fê. O strap, tu consegue fazer terra mais pesado, tu consegue fazer o terra sumô mais pesado, tu consegue fazer o stiff mais pesado, tu consegue fazer remada mais pesada, remada curvada, tu consegue fazer puxada mais pesada, tu consegue fazer o stiff mais pesado, tu consegue fazer vários exercícios que tu sustenta a carga mais pesado. Você não vai fazer uma elevação lateral com o strap, né? Nem rosca direto com o strap. É só remada, puxada e esses exercícios assim. Já pensou a pessoa fazendo elevação lateral com o strap? Ia ser engraçado. Então é só que a gente tem que sustentar a carga com as mãos assim. Combinado? Então, comprem strap, cara, é baratinho, velho. Baratinho, acho que eu paguei no meu, putz, eu não vou lembrar, sei lá, 30 pila, 40 reais, uma coisa assim. Mas ajuda muito, tá? Vocês vão conseguir treinar com mais intensidade. Vou mostrar mais um exercício aqui. Quem é leigo e tá olhando essa execução da Camila, a primeira coisa que vai pensar assim, mas olha lá, a menina nem tá descendo. Olha o quanto que ela tá descendo quase nada. E aí eu te falo o que eu falei no início da live. Na musculação, o menos é mais. Tu precisa entender sobre biomecânica. Qual é a biomecânica desse exercício que eu preciso... qual é a biomecânica do exercício? E eu preciso entender qual é a amplitude que eu preciso utilizar durante a execução para que eu consiga sentir o músculo-alvo do exercício sem ativar outros grupamentos musculares que são músculos auxiliares. É exatamente o que a Camila está fazendo. Então, o menos na musculação é mais. Quando vocês fazem a elevação pélvica descendo demais a ponto do joelho balançar para dentro, o da Camila ele está completamente estabilizado. Ah, mas eu vi que ele mexeu um pouquinho. Galera, um pouquinho não vai fazer diferença, né? Eu tô falando quando o teu joelho tá assim, e aí tu desce e ele faz assim, ó. Quando o teu joelho faz assim, o que acontece quando tu faz o movimento da subida? Que é a fase de contração, né? Fase concêntrica. Quando tu sobe, tu direciona a força para onde? Pro quadríceps. Só que o quadríceps, ele não tem absolutamente nada a ver com esse exercício. Esse exercício é pro glúteo, velho. Não é pro quadríceps. Aí vocês estão ativando um grupamento muscular que não tem absolutamente nada a ver. O quadríceps não tem absolutamente nada a ver nesse exercício. Esse exercício é pro glúteo. Glúteo. Se tu tá sentindo outro músculo a não ser o glúteo, tá errado. Por quê? Porque muitas de vocês acham que quanto mais eu descer, mais vai trabalhar o glúteo. Só que não. Tu vai cagar esse exercício. Fora que, se tu descer demais nesse exercício, tu vai entrar no que a gente chama de ponto de descanso. O teu glúteo entra em relaxamento. Tu perde contração, perde tensão. Perde tensão, perde eficiência. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Vocês precisam deixar o músculo ficar tensionado o máximo de tempo possível. E vocês perceberam que quando a Camila faz o movimento da subida, ela faz o quê? O que a Camila faz em cima? Eu quero o nome mais técnico, tá? Pra quem assistiu as lives. O que a Camila tá fazendo? Ela tá fazendo um método. Ó, a Ana provavelmente tá descendo demais, que ela falou que sente mais as pernas, tá descendo demais e tá forçando muito o quadríceps. É contrário, mas tem um nome que é um método. Pico de contração. O pico de contração é um método. É um método, Léo? É um método de contração. Método de contração. É uma isometria no final do movimento da fase concêntrica. Exatamente, é uma isometria. É uma contração. Então é uma isometria com contração, é um pico de contração. Olha que foda. Então, por que a gente utiliza na elevação pélvica? Porque a gente consegue aumentar o tempo sob tensão. Eu aumento a quantidade de sangue para o meu grupamento muscular, alvo que é a musculatura do glúteo. Quanto mais tempo o meu músculo ficar tensionado, melhor. Então, cada vez que eu faço o movimento da subida, eu faço o quê? Eu contraio o glúteo lá em cima. Por quê? Porque eu consigo melhorar a... Caraca, acho que foi a Carol que falou. Consciência corporal, direcionamento de força. Eu consigo sentir mais o grupamento muscular-alvo, que é o glúteo. Eu quero sentir o glúteo, eu não quero sentir o quadríceps. Léo, eu tô sentindo o quadríceps. Tá errado. Tá descendo demais. Tá forçando muito o quadríceps na subida. Galera, isso vocês vão adquirir ao longo do tempo, tá? Consciência corporal vem ao longo do tempo. Direcionamento de força vem ao longo do tempo, porque tu vai pegando os macetes.
Técnica vem ao longo do tempo. Vocês precisam aprimorar a técnica de vocês. Nunca se contentem do jeito que tá. Pessoas acomodadas não evoluem. Eu sei o quanto é foda de se olhar no espelho e tu ver a mudança no teu abdômen, ver a mudança no teu glúteo, tu ver o teu corpo se moldando de acordo com o teu próprio esforço. Cara, isso é muito foda. E mais foda que isso, que eu sei o quanto é foda, é as pessoas te elogiarem pela evolução que tu teve. Quando vocês começarem a receber os elogios, vocês nunca mais vão querer parar. Começa a queimar uma chama dentro de ti e tu pensa, nossa, velho, que bagulho foda. Eu quero mais disso. Óbvio que é bom receber elogio. Quem fala que, eu não me preocupo com a opinião dos outros, é óbvio que se preocupa, velho. Todo mundo gosta de receber elogio, tá maluco? A primeira coisa que vocês precisam fazer é pra vocês, isso é óbvio. Quando eu tô falando que não se preocupa com a opinião dos outros, é que com crítica tu tem que cagar mesmo, né? Mas um elogio, todo mundo gosta de receber elogio. Óbvio que sim, é hipocrisia dizer que não. Vocês acham que eu não gosto de receber elogio? É óbvio que eu gosto. Mas de resto é muito foda. Léo, como tu melhorou o shape, velho. Caraca, muito foda, muito massa. Então é muito louco isso. É muito louco. E vocês vão passar por isso, sabe por quê? Porque se um dia vocês se tornarem minhas alunas, não tem escolha. Ou vocês vão evoluir, ou vocês vão evoluir. Não tem história. Aqui o papo é reto, é poucas. Ou vocês evoluem, ou vocês evoluem. Beijão, galera. Tamo junto.